Moraes/a dosimetria. O Supremo Tribunal Federal, STF, voltou a ser o epicentro de um duro choque institucional contra o Congresso Nacional, impulsionado pelo uso controverso e solitário das decisões monocráticas. Em episódios que escancaram a tensão entre os poderes, declarações do ministro Gilmar Mendes e uma canetada de Alexandre de Moraes colocaram a mais alta corte do país sob um intenso bombardeio político. A percepção que domina os bastidores de Brasília é de que o tribunal atua ativamente para proteger seus próprios interesses e neutralizar leis aprovadas pelos parlamentares, governando por meio de despachos individuais que atropelam a dinâmica do legislativo. Durante uma entrevista do decano Gilmar Mendes à Rádio Bandeirantes, quando foi questionado sobre a promessa de candidatos ao Senado de promoverem o impeachment de magistrados, Mendes minimizou a ameaça e admitiu abertamente ter agido para blindar a corte contra investidas políticas. O ministro afirmou que o processo de destituição de um juiz do STF se tornou praticamente inviável, porque o quórum necessário foi elevado para 2/3 no Senado, equiparando-se ao rigor exigido para afastar um presidente da República. O detalhe que revoltou o meio político foi o decano usar o pronome nós para justificar essa blindagem, ignorando o fato de que a mudança na regra foi estabelecida por meio de uma decisão monocrática, assinada exclusivamente por ele. A indignação provocada pela fala de Gilmar Mendes encontrou um barril de pólvora com a mais recente decisão do ministro Alexandre de Moraes. O magistrado suspendeu a aplicação da recém-criada Lei da Dosimetria, uma norma que havia sido promulgada na sexta-feira pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, logo após o Congresso Nacional impor uma derrota ao governo e derrubar o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A nova legislação já vinha sendo utilizada pelas defesas dos condenados pelos atos de 8 de janeiro para solicitar a revisão e a redução de suas penas. Sorteado como relator das ações movidas pela Federação PSOL-Rede e pela Associação Brasileira de Imprensa, AB, contra a validade da lei, Moraes não hesitou em travar sua aplicação antes mesmo de qualquer análise pelo plenário do STF. Em questão de horas, o ministro negou os pedidos de execução penal baseados na nova regra que já se acumulavam em seu gabinete, acatando o argumento de que a lei poderia favorecer crimes contra o Estado Democrático de Direito. A reação do Congresso foi imediata, subindo o tom da crise a níveis alarmantes. O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, PL-RN, emitiu duros ataques à postura de Moraes, acusando o ministro de rasgar o desejo da população brasileira. Marinho argumentou que a lei aprovada representava o esforço coletivo de 513 deputados e 81 senadores eleitos democraticamente, e que essa voz popular foi sumariamente apagada pela caneta de um único juiz sem mandato político. Como retaliação imediata à interferência, a oposição passou a cobrar com veemência do presidente da Câmara a aprovação urgente de uma proposta de emenda à Constituição, PEC, que proíba terminantemente que decisões monocráticas suspendam leis aprovadas pelo Parlamento. A base conservadora promete intensificar a pressão em Brasília, transformando o debate sobre os limites do STF na principal bandeira política para forçar uma ampla e profunda reforma do Poder Judiciário nas próximas eleições. Compartilhe esta notícia com amigos e familiares e nos ajude com seu like e inscrição.